Boa noite, está começando mais um Câmara Entrevista. Através desse espaço, você aí de casa pode conhecer mais das ações, dos projetos e das ideologias dos parlamentares da 17ª Legislatura. E o meu convidado desta noite é o vereador Alex Necker, do PCdoB. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, é sempre um prazer. Quero iniciar então a nossa conversa, vereador, resgatando as conquistas suas do ano passado. A gente pode falar então da lei da licença paternidade que foi ampliada no nosso município, por exemplo. Sim, sem dúvida. Essa é uma lei extremamente importante, que nasceu a partir de uma mudança na legislação federal, né, proposta num programa da então presidente Dilma, que ampliava a licença paternidade para o governo, para os funcionários do governo federal, e que criou um programa onde as empresas elas assinavam este compromisso com o governo federal mediante alguns benefícios fiscais em termos de contribuições sociais e de impostos. Isso foi feito no governo federal, e tão logo isso foi firmado no governo federal, no dia imediatamente seguinte ao decreto da presidenta, nós efetuamos uma indicação ao Executivo Municipal solicitando que aquilo pudesse ser feito também com relação ao funcionalismo público municipal. Essa nossa indicação ela tramitou aqui na Câmara de Vereadores, foi aprovada, contou com o apoio da Casa como um todo, de todos os demais colegas, e foi enviada ao Executivo, e o Executivo fez, após a avaliação dos setores competentes, Procuradoria Geral do Município, Administração, enviou o projeto de lei para a Casa com essa modificação. Então, nós pudemos aprovar a modificação e ela passou a vigorar, inclusive já beneficiou os primeiros funcionários com a licença paternidade. A licença paternidade até aquele presente momento, antes da aprovação da lei, era de 5 dias úteis. Após a aprovação da lei, ela passou a ser de até 20 dias, num período que é extremamente importante, um período em que o casal tem o seu filho e que garante a qualidade de acompanhamento, de saúde, tanto para a criança que nasceu, como para a mãe e para o pai que estão acompanhando. Então é um período extremamente importante. Recentemente eu recebi a visita dos 2 primeiros funcionários públicos que foram contemplados com a licença paternidade. Eles estiveram no nosso gabinete para nos agradecer e nos relataram que aquilo foi muito importante para a convivência dos primeiros dias, para acompanhar, porque é uma mudança de rotina, principalmente para o casal que está tendo o primeiro filho, né? O casal que está tendo o primeiro filho, tudo é novidade, então nada mais justo que o pai possa estar junto, acompanhando aqueles primeiros dias e auxiliando a sua companheira, seu companheiro, nos primeiros dias de vida de uma criança. Uma outra lei do senhor que também foi aprovada no ano passado e já está em vigor é a questão dos parklets, os espaços, né, de convivência. Inclusive, a gente já ficou sabendo que algumas empresas já se mostraram interessadas em adotar esses espaços no nosso município. Como que está essa questão, então, por parte do Executivo? Os parklets é algo bastante inovador. Ele parte daquele pressuposto de que nós temos que ter mais convivência na cidade. E infelizmente as cidades maiores, as cidades vão se modernizando e vão praticamente reduzindo os espaços de convivência, espaços públicos. Em Passo Fundo nós vemos numa contramão disso, né? Nós tínhamos uma situação de muitos espaços públicos abandonados e a partir do primeiro governo do prefeito Luciano nós tivemos recuperação desses espaços. A gente pode citar o Parque da Galha, o Sétimo Céu, o Banhado da Vergueiro, os canteiros da Avenida Brasil, a implantação de ciclovias. Tudo isso valorizou o convívio da população em espaços que são de todos. E a ideia dos parklets é que a gente possa ampliar essas áreas para que a população tenha mais espaços, mas não só na área central da cidade. Já é muito comum nós termos, diferentemente como era um tempo atrás, nós temos centros comerciais que ficam nos bairros, nos grandes bairros da cidade, lá na Santa Maria, na Veracruz, e esses centros comerciais, na sua grande maioria, seguem a linha tradicional de um bairro. São estabelecimentos comerciais um do lado do outro, com
a via passando na sua frente e não existe um espaço onde a comunidade possa, com raras exceções, sentar, dialogar, tomar o seu chimarrão, conviver, aproveitar as extensões desses centros comerciais. Então a ideia nossa foi essa, estipular pequenas áreas de convivência que na grande maioria das vezes ocupam um determinado espaço na rua e que possibilitam esse encontro da comunidade, espaços revigorados onde a comunidade está sendo convidada a conviver. Com o crescimento, com a verticalização das moradias, ou seja, com a construção de mais e mais apartamentos, um grande número de moradores não possui sequer uma área verde próxima ao seu local de moradia. Então a ideia é que nós possamos, através do poder público municipal, mas também através da iniciativa privada, apresentar essas soluções que são soluções inteligentes e que estão sendo utilizadas em várias cidades do Brasil e do mundo. Aqui no Rio Grande do Sul nós já temos muito desses espaços em cidades tipo Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, Pelotas, que são cidades com uma população maior e que sofrem dessa problemática de não ter espaços amplos ou um pequeno espaço para que a população possa sair de dentro dos seus apartamentos, das suas casas e ter a convivência no dia a dia ali com seus vizinhos, com seus amigos, com aqueles que lhes cercam. E os empresários, então, que tiverem interesse em adotar esses parkletes, eles precisam seguir algumas regras, né, vereador? Porque tem que respeitar também a questão dos espaços de passeio público também. Sem dúvida. Ele tem toda uma regulamentação que a gente tomou cuidado de olhar as experiências que já existem em outras cidades. Aqui cabe a gente dizer que contamos muito com a colaboração dos servidores da Secretaria de Planejamento, os engenheiros e arquitetos. A própria secretária Ana Paula é uma entusiasta da ideia. Ali nós tivemos a Cris Bilibil, que é arquiteta, também a Marielle Copani, que são as pessoas que mais estão atuando no acompanhamento dessas solicitações. E é importante que a legislação seja respeitada, porque nós não podemos, na ânsia de criar novos espaços, dificultar a mobilização, a movimentação das pessoas dentro da cidade, principalmente no que diz a respeito ao deslocamento das pessoas que têm mobilidade reduzida, por exemplo, né? Então é necessário que se respeite a legislação para que nós, de uma boa ideia, não passamos a construir um problema para a cidade ou um problema para algumas pessoas. Então, nós já tivemos um encaminhamento de pelo menos, até o presente momento, a última informação que eu tive, de pelo menos 4 projetos para instalação de parklets que estão sendo avaliados, são várias regiões da cidade, e nós estamos já com a indicação para que um espaço nesse formato possa ser construído pelo Poder Público Municipal aqui na Vila Popular, aqui no entroncamento da 7 de setembro, mas localizado aqui, que é um espaço que tem um amplo espaço e que não fica só com o translado de veículos e a população não tem o seu espaço para aproveitar e conviver entre a sua comunidade. Então nós já temos essas indicações e agora estamos acompanhando as realizações delas. Vereador, no ano passado a gente também teve um debate muito intenso aqui na Câmara Municipal referente à possibilidade de privatização do Banrisul. Justamente por isso o senhor reuniu aqui os colegas, conversou sobre a necessidade de fazer uma moção contra isso. Parece que deu resultado, não foi só no Passo Fundo, vários municípios também tiveram essa iniciativa. Na verdade essa foi uma mobilização do estado todo. O Banrisul, ele é um patrimônio dos gaúchos e gaúchas, né? Ele é uma instituição financeira importante, responsável em grande parte pelos programas de crédito e microcrédito que são oportunizados aos gaúchos e gaúchas. Ele é altamente rentável, é uma empresa pública que dá resultados positivos ano a ano. E como eu disse, não só é responsável pela área de financiamento, de crédito, como em grande parte dos municípios gaúchos, ele é a única instituição bancária existente. Então isso é fundamental para a economia do estado do Rio Grande do Sul. E toda vez que nós vemos que um governo
admite ou trabalha na possibilidade de fazer a privatização desse banco, nós lembramos do que já aconteceu com outros bancos estaduais e até bancos de outros estados que acabaram sendo privatizados. A receita que o Estado recebeu com aquela privatização se exauriu, se foi para o Caixa Único do Estado, não resolveu os problemas financeiros do Estado e agravou ainda mais os problemas econômicos e a relação com a população do seu Estado, em termos de crédito e de financiamento, porque daí só resta ao público procurar na iniciativa privada. O Banrisul é um banco nosso, responsável pela atuação fundamental em vários momentos de crise do Estado do Rio Grande do Sul. Podemos ver, inclusive, na possibilidade de garantia de pagamento de folha de pagamento de forma integral ao funcionalismo do Estado e até mesmo na garantia do 13º salário desses servidores, que caso o banco não fosse estadual, não fosse do governo do Estado do Rio Grande do Sul, isso não seria possível. Não que eu esteja defendendo aqui que o Estado se recorra do banco para cumprir com as suas obrigações com o funcionalismo, por exemplo, mas nós estamos vendo a situação do Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos vendo o quanto o funcionalismo do Estado está sofrendo com parcelamentos, com atraso nos salários. E ter a gestão de um banco estadual ajuda a minimizar esses problemas que são enfrentados pelos servidores no dia a dia. Isso foi uma mobilização estadual, vários municípios fizeram isso e aparentemente até o presente momento surtiu efeito, em que pese o governo do Estado, agora na última semana, ter anunciado que a próxima batalha que ele vai travar na Assembleia é a possibilidade de um plebiscito para a privatização das estruturas públicas, empresas públicas do Estado do Rio Grande do Sul, que certamente nessa consulta à população do Estado vai constar lá, entre uma das empresas públicas, o próprio Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, e nós vamos nos Ou pelo menos parte das ações, né, também. E nós vamos nos posicionar contra, porque achamos que isso não resolve o problema do Estado e, muito pelo contrário, agrava mais futuramente. E, vereador, nós não podemos deixar de mencionar no programa de hoje a importância que o senhor tem junto à administração municipal. 6º ano consecutivo, então, como líder do governo. É um papel muito importante articular aí com os colegas, situação, oposição. Comenta pra gente. Olha, ele é um papel de nós fazermos aqui na Câmara, naquilo que compete ao Legislativo, que é quando vem projetos, ações do Executivo que precisam da aprovação no Legislativo Municipal, é nós fazermos o diálogo. O importante é frisar que esse diálogo ele tem que ser construído, ele tem que ser respeitoso e nem sempre é muito fácil, porque tem matérias que nem sempre agradam a todos, nem todo mundo visualiza da mesma forma ou acha que aquela ação vai solucionar o problema apresentado. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos o exemplo aqui do embate que ocorreu no nosso mandato passado, que foi com relação à doação onerosa de uma área aqui na Petrópolis, ao Zafari, e a doação, a contrapartida da doação daquela área era a construção de uma escola de educação infantil lá na Vila Luísa. Surgiram vários enfrentamentos, vários questionamentos e tudo mais, e com diálogo, com interação, inclusive com a comunidade, com o parlamento, com os demais vereadores, nós conseguimos aprovar a matéria e acabou se mostrando acertada, porque nós temos hoje um aparelho público que atende mais de 200 crianças lá na Vila Luísa, construído com recursos da iniciativa privada e hoje administrado pela Prefeitura Municipal, uma escola modelo, que certamente servirá no futuro para que a Prefeitura possa adotar esse tipo de construção para outras construções na área da educação infantil no município de Passo Fundo. Mas, como eu disse, é necessário o diálogo não só com a base do governo, como com os colegas da oposição, mas principalmente com a comunidade, que acompanha muito a Câmara de Vereadores e essa interação é sempre positiva. O diálogo com os servidores, o diálogo com os mais variados setores da comunidade sempre são bastante benéficos. A minha continuidade à frente da liderança do governo se deve muito
pelo compromisso que o meu partido, na construção do plano de governo e nas ações de nossos secretários junto ao prefeito, tem com a administração. Então, sigo na liderança do governo porque acredito que represento isso, o compromisso com o governo, com o diálogo, com a responsabilidade e até pelo estilo que tenho, de escutar, de responder, de tentar dialogar, sempre levando com muita seriedade e muito respeito às opiniões, sendo elas a favor ou divergentes das nossas. Peço licença, então, para a gente fazer um rápido intervalo. Em seguida, nós estamos de volta com o vereador Alex Necker no Câmara Entrevista de hoje, falando sobre suas ações. Ainda tem os projetos de 2018 e também ideologias políticas. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Alex Necker, do PCdoB. Vereador, no bloco anterior a gente comentou então sobre o seu trabalho frente à liderança do governo. Mas além disso, o senhor também acumula agora a liderança do partido. Explica pra gente então como que foi essa decisão, se foi em comum acordo com o vereador Rudimar. Na verdade, assim, nós estabelecemos, quando o PCdoB elegeu 2 parlamentares, isso já no mandato passado, antes do vereador Tiaquinho sair do partido, nós estabelecemos um rodízio. Um ano é um, o ano seguinte é outro que exerce a liderança do PCdoB. O ano passado, o vereador Rudi, no primeiro ano do seu mandato, exerceu essa liderança, a liderança do PCdoB. O que é a liderança partidária, né? A liderança partidária é você falar pelo partido no parlamento. O mandato do vereador, ele tem as ações do dia a dia do mandato, eles têm as ações que são mais práticas, mais ligadas às cidades, e a tarefa do líder partidário é ele trazer para o debate do parlamento as posições que são de partido, né? Municipal, estadual e nacional. E esse ano, conforme o nosso acordo no início de ano, eu assumi a liderança do PCdoB. É algo que a gente pretende dar prosseguimento. A liderança do PCdoB executada pelo vereador Rudi foi muito boa. O vereador tem uma linha de atuação com políticas que são políticas do PCdoB. O vereador Rudi atua em grande parte da sua atuação na área da habitação, né, na área da luta pela moradia, da defesa desse direito, que é um direito fundamental do ser humano. E o PCdoB tem nessa luta uma das suas raízes. Então, e nesse ano eu assumo a liderança com o papel de continuar discutindo essas ações que são mais práticas, que são fundamentais para a nossa militância, para o PCdoB, mas também as posições nacionais. O PCdoB tem a defesa da democracia como algo fundamental, tem a defesa das ações da manutenção do Estado Democrático de Direito como algo fundamental, e tem todo esse processo de discussão que nós estamos enfrentando do pós-golpe, né, da ascensão ao poder do presidente Michel Temer e de tudo que vem sendo desmantelado em termos de direitos sociais e conquistas que vieram dos governos populares do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que o PCdoB contribuiu de forma significativa. Então, nós estamos agora com esse ano, principalmente por ser um ano que se aproxima a eleição estadual e nacional, a tarefa da liderança do PCdoB é estar fazendo essa discussão no cenário municipal. Nós não podemos concordar, por exemplo, com um tema que agora vem, que é uma nova reforma do ensino médio, onde se abre a possibilidade de 40% do ensino médio ser colocado à distância, ou seja, grande parte da nossa juventude no ensino médio não vai ter mais sequer contato com o professor ou com a sala de aula, e isso precariza a formação da juventude, na nossa opinião. Então, são atitudes como essas, e poderia citar várias outras, como a reforma da Previdência, a recente reforma trabalhista, são coisas que estão no dia a dia desse posicionamento, que é um posicionamento de partido, e por isso tem que ser feito pela liderança do PCdoB. E
E, vereador Alex, o ano de 2018 tem sido de muito trabalho e especialmente de fiscalização, que é um dos deveres dos parlamentares. Inclusive, o senhor tem realizado visitas às obras que o senhor mesmo fez, pedidos, indicações, providências ao Poder Executivo no ano passado, que a gente pode mencionar, então, a canalização das ruas ali no bairro Cruzeiro e também agora o início da obra do Hospital Municipal. Isso sem dúvida, porque na verdade assim, tem ações de um mandato que elas demoram para se concretizar, porque demandam várias coisas. Desde que a gente recebe a solicitação da comunidade, por exemplo, como tu disse, a canalização do bairro Cruzeiro, né? Da Vila Popular e Cruzeiro, da Grande Cruzeiro ali. É uma demanda de muito tempo, uma espera de muitos anos. No mandato passado nós conquistamos uma parte dessa canalização, resolveu um problema de uma comunidade ali que aguardava isso há muito tempo, e agora nós estamos tentando encaminhar o restante da solução desse problema. Para isso nós estamos dialogando agora com a nova direção da Associação de Moradores, com o Leandro, que assumiu a associação agora, um grupo novo. Então nós iniciamos um movimento para conquistar isso. Já temos o diálogo avançado com a Secretaria de Obras e de Meio Ambiente do município, mas é como eu disse, dialoga com a comunidade, faz o encaminhamento através de ofícios, reúne com o secretário, dialoga com o prefeito, se é necessário tenta articular uma emenda federal com recursos para essas áreas. Isso tudo é um trabalho que nem sempre é tão rápido, mas que bom que nós estamos conseguindo efetivar essas ações agora e que elas estão acontecendo, porque quando elas acontecem a comunidade vê o resultado daquela luta, daqueles encaminhamentos, e também a administração dá a resposta às demandas da população. Eu poderia, por exemplo, tu citou a reforma do hospital municipal, é algo que a comunidade aguardava há muito tempo, é um prédio muito antigo, que nunca recebeu uma reforma como está recebendo agora, um trabalho que contou com a articulação de vários vereadores do Poder Público Municipal, com aporte financeiro de emendas parlamentares federais, deputados federais. Então, agora, que está iniciando a primeira etapa, serão 3 etapas de reforma no Hospital Municipal, a primeira etapa está iniciando, que envolve recuperação de uma estrutura já antiga e construção de alas novas. A gente esteve lá para dar uma olhada como está iniciando e vamos acompanhar, que é um dos deveres do parlamentar, a gente acompanhar e auxiliar as pessoas que estão à frente e resolvendo os problemas que surgem, porque uma obra sempre tem um problema aqui, um problema ali, um acompanhamento, alguma discussão que precisa ser feita, e nós estamos fazendo esse papel. Falando agora, então, sobre as suas proposições que estão tramitando neste ano na Câmara Municipal, são diversos projetos. Uma delas, então, coloca a Feira do Livro no calendário oficial do nosso município. Eu queria que o senhor explicasse o motivo desse pedido, porque é importante também, às vezes, para conseguir recursos para a manutenção da feira. Na verdade, nós temos aí, a Feira do Livro, ela é algo que já faz parte da história do município de Passo Fundo. Nos causou uma certa surpresa que ela não constasse do calendário de eventos do município de Passo Fundo. Então, primeiro, a partir da visita da Associação dos Livreiros de Passo Fundo, nós assumimos um dos compromissos, foi protocolar o projeto para incluir no calendário efetivo. A Feira do Livro ela acontece todo ano na segunda quinzena do mês de novembro. É algo que precisa se constar e precisa ser referendado, porque é uma experiência importante na construção de novos leitores, na valorização do livro, na implementação de uma proposta de cultura para a cidade. Então esse foi o primeiro passo, protocolamos o projeto que inclui no calendário municipal. O segundo passo, ele se dá a partir do momento que nós temos uma nova legislação federal que trata da possibilidade de convênios ou de conveniamentos com instituições, que não podem mais ser feitos na modalidade como eram feitos até o ano passado. Onde o município assinava um contrato, um termo de cooperação com a entidade, repassava um determinado recurso para a realização. Com a mudança da legislação federal, nós precisamos vencer barreiras que essa nova legislação federal colocou, não só para a área da cultura, mas para todas as áreas onde não é o município que executa, mas busca parceiros na sociedade civil organizada para executar. Então, inclusive, eu já marquei uma reunião agora, provavelmente será amanhã ou segunda-feira,
próxima com o secretário de Cultura para que nós possamos afinar esse acompanhamento, porque seria muito ruim para a Capital Nacional da Literatura se nós chegássemos lá em novembro e constatássemos que não existe forma do município apoiar a realização da sua Feira do Livro em virtude de uma nova legislação federal. Então nós estamos nos antecipando para construir as mudanças necessárias, inclusive se forem em termos de lei, que nós possamos fazer para que nós não venhamos a ter uma possibilidade de que a Feira do Livro não venha a ser realizada na cidade de Passo Fundo. Isso seria um absurdo. Então nós estamos trabalhando junto com a Associação dos Livreiros, junto com a Secretaria Municipal da Cultura, com outros parceiros, para que nós possamos viabilizar o necessário para que a feira continue acontecendo. Vereador, o senhor também quer regulamentar em âmbito local uma lei federal que trata da hora-atividade dos professores. Queria que o senhor falasse sobre os benefícios disso para os profissionais aí da área da educação. Olha, é fundamental que o professor ele tenha um tempo na sua hora, dentro da sua carga horária, para pensar as ações dentro de sala de aula, que é a hora-atividade. O município de Passo Fundo ele tem estipulado na sua legislação um percentual de 20% da carga horária total do professor destinado para a hora-atividade. Então vamos dizer que o professor que tem uma carga horária semanal de 20 horas, ele teria 4 horas semanais para dedicar a planejar as ações em sala de aula. Planejar o quê? É modificar as formas da aula, é pensar formas novas, desafiadoras, que possam instigar o aluno dentro da sala de aula, para sair daquela aula monótona, daquela aula tradicional e daquela aula que muitas vezes, não que isso exista, mas que no passado antigo, quando não se tinha hora-atividade, era aquele quadro giz e vamos escrever e vamos decorar. Hoje, com a implementação da hora-atividade, o professor tem um tempo de planejar, não só planejar, como corrigir trabalhos, fazer provas, correções, de tudo aquilo que está inserido no universo escolar, para a parte do professor, né? Até porque, vereador, desculpe lhe interromper, um conteúdo hoje ele está ligado ao outro. A gente observa que nas provas próprias do Enem, quando você vai falar de uma matéria, você já está buscando assuntos de outra. Então, o professor precisa se atualizar, precisa buscar essas informações. Exatamente, precisa ter formação, precisa ter tempo para pensar novas formas de apresentar conteúdos que são novos, que evoluíram, que modificaram, que, como tu disse mesmo, interagem. Hoje não é mais possível tu pensar uma matéria como história que não interage com geografia, uma geografia que não interage com a biologia, com a formação dos povos. Então, a matemática que não tem relação com química, com física. Então, isso tem que estar mais vivo no dia a dia do estudante. E para que isso possa acontecer, o professor precisa ter tempo para construir essas relações, pensar a sua aula, e por isso nós estamos propondo que, ao invés dos 20% previstos na legislação municipal, que possa se acompanhar a legislação federal, que já prevê isso, que é 30% da carga horária, para o professor preparar os conteúdos que vai ministrar em sala de aula, organizar suas provas, os seus trabalhos, as chamadas, os cadernos e tudo mais, que isso possa estar garantido na legislação municipal. Em contato com a Secretaria Municipal de Educação, nós recebemos uma informação que nos deixou bastante animado, que é a de que a rede municipal de Passo Fundo, ou seja, as nossas escolas municipais, na sua quase totalidade já estão adequadas à carga de 30% da hora de hora-atividade para a carga horária do professor. Então, nós estamos fazendo a adequação para que no futuro, caso, como nós estamos vendo vários retrocessos acontecerem, no futuro o professor não seja penalizado com o retrocesso nessa importante conquista, que é os 30% da carga horária para a hora-atividade. Então, nós estamos nos antecipando, já dialogamos com o Executivo Municipal, é uma proposta que conta com o respeito e com o compromisso do nosso governo. Então, nós achamos que não teremos problema nenhum em aprovar esse avanço para a categoria dos professores no município de Passo Fundo.
Vereador, já que a gente entrou no assunto aí da questão da educação, nós podemos falar também sobre um outro projeto que o senhor também quer organizar aqui no nosso município referente à lei federal, que é do uso de cadáveres para as instituições de ensino. Especialmente, né, Passo Fundo aí com várias instituições e cursos de medicina, acho que isso é importante. É fundamental para a melhor formação do profissional que atua na área da saúde, né? Não só na área da medicina, como na área da enfermagem, fisioterapia. São vários os cursos da área da saúde que têm no estudo do corpo humano, no acesso ao corpo humano, a sua melhor garantia de formação. Nós dialogamos muito com as instituições de ensino superior existentes na cidade, em especial aquelas que têm atuação na área da saúde, a Universidade de Passo Fundo, a IMED e a Universidade Federal da Fronteira Sul, e também me fugiu o nome da outra instituição, que tem odontologia, tem enfermagem, que é a FASURGS. Então nós dialogamos com os setores, apresentamos uma ideia de um projeto de lei que foi nos trazida por um conjunto de profissionais da área de saúde, nos relatando as dificuldades que essas instituições têm em ter acesso a cadáveres que possam ser doados, repassados às universidades para garantir uma melhor formação do seu aluno. E nós estamos construindo uma legislação que ela é municipal, segue uma legislação federal, e que o desafio a partir da aprovação da legislação municipal é depois nós construirmos a regulamentação disso aqui, que vai envolver aí ações que são da prefeitura, mas que também depende muito da parceria com as instituições de ensino superior e também com as instituições hospitalares da cidade de Passo Fundo, com a busca de doadores, com a ação do assistente social, com a ação do psicólogo dentro da unidade hospitalar, com a construção de uma rede de informações que garanta o acesso das instituições a esse material, a esse corpo humano, para garantir a melhor formação dos estudantes. Talvez a comunidade diga, mas o que isso vai melhorar na nossa vida? Por que a Câmara de Vereadores está preocupada com isso? Por que o vereador Alex está depositando tempo e energia para debater esse tipo de assunto? É porque cada vez mais nós constatamos a necessidade de formar um melhor profissional para a área da saúde. E nos foi dito, nos foi provado, e isso é provado cientificamente, que se nós tivermos profissionais que aprendem de forma mais realista no dia a dia, eles saem com a formação melhor para atender as pessoas que precisam lá na ponta. Então é com esse objetivo que nós estamos trabalhando, trabalhar para que no futuro nós tenhamos, não que os profissionais hoje não estejam bem formados, mas que possamos dar acesso a esses estudantes da área da saúde aquilo que é necessário para que ele tenha a melhor formação possível, porque isso vai garantir que nós tenhamos um atendimento melhor no futuro. Infelizmente, vereador, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu queria que o senhor falasse a respeito da questão dos pedidos de providência. Até o momento foram mais de 20 documentos, então, encaminhados ao Poder Executivo, e essas demandas continuam chegando no seu gabinete. Na verdade, os pedidos de providência eles são as demandas mais que chegam pelos mais variados meios, né? Uma conversa na comunidade, uma ligação através do telefone, a utilização da rede social, uma visita que a gente faz no bairro, um pedido assim. O nosso gabinete nós temos encaminhados pedidos de providência, mas na grande maioria das vezes nós temos feito contato direto, porque são questões que já estão em andamento, já estão sendo resolvidas, então nós queremos dar o retorno para a população. Os pedidos de providência eles representam isso, as demandas que chegam no dia a dia, que nós possamos encaminhar para os setores responsáveis por resolvê-las. Algumas dessas ações são diretamente com a Prefeitura Municipal, outras dependem de ações junto ao governo estadual ou estruturas que são do governo estadual, e nós procuramos fazer esses encaminhamentos. Me parece que é um instrumento importante e que no dia a dia resolve o problema de muitas pessoas na comunidade. Isso para nós é algo extremamente satisfatório, principalmente porque a gente consegue encurtar caminhos e encurtar tempo e trazer a solução para a população das demandas que ela nos traz.
Vereador Alex, mais uma vez, muito obrigada então pela sua participação no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, é sempre um prazer, a gente está à disposição. E você aí de casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e até a próxima semana.